Alô, amigos, nossa saudação fraterna a todos, esperando encontrá-los todos com saúde, com paz no coração e tendo Jesus como nosso mestre maior. Estamos dando sequência às nossas gravações acerca de temas do Evangelho, das passagens narradas pelos evangelistas, né? Os quatro lá. Hoje nós vamos conversar sobre uma passagem que aconteceu e que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Lucas 16, 19 a 31. Uma passagem bastante interessante. Aliás, todas as passagens do Evangelho, todas as situações que são narradas pelos evangelistas acerca de Jesus, acerca da sua palavra, acerca das suas ideias, da sua mensagem, são importantes. Nós é que temos que cada vez mais abrir o nosso coração, abrir a nossa capacidade intelectiva para inicialmente entender, dentro de um processo de aquisição de conhecimentos da vida de Jesus e, de certa forma, meditarmos sobre o que nós recebemos e que temos agora como conhecimento, né? Então, é um processo que passa também, né, pela meditação, em cima daquilo que a gente apreendeu, que é importante, né? Que essas informações elas não fiquem apenas na periferia do nosso psiquismo, né? Que elas possam ser absorvidas pela nossa inteligência, pelo aspecto intelectivo, mas que elas possam migrar para o coração, para que elas possam ser revestidas de sentimento. E com muito sentimento, nós procurarmos, assim, entender, interpretar a mensagem de Jesus, né? Porque vamos precisar sentir essa mensagem. Por isso é importante a meditação sobre ela, para que ela possa migrar do aspecto intelectivo para o afetivo, que é o coração. E com isso, nós vamos desenvolver o nosso sentimento de cristãos, né? A nobreza de sentimentos, nós vamos ampliando cada vez mais, e isso passará a ser uma marca na nossa vivência, passará a ser uma característica, né, de todo aquele, eu diria, de todo cristão, né, que nós somos espíritas, e o espírita é eminentemente cristão, porque Jesus é o nosso modelo e guia, né? Então, nesse processo de ir conhecendo, meditando, sentindo e vivendo, nós vamos implantando dentro de nós o reino de Deus. O reino de Deus, que, como disse Jesus, ele não virá por aparências, né? Inclusive o nosso comportamento, não é apenas aquilo que aparece no comportamento, e principalmente aquilo que não aparece, que são os sentimentos, né? Eu sempre lembro e gosto de citar, né, a passagem do óbolo da viúva, né? Então, nós vamos verificar ali como Jesus não olhou para o aspecto exterior, ele não ficou ali avaliando a quantidade de moedas, ele sabia que ela tinha dado 2 moedas e os outros deram assim sacos de dinheiro, né? Mas a avaliação dele era nos sentimentos, enquanto aquela mulher com pouca moeda estava apresentando um sentimento de grandeza espiritual, os outros estavam dentro de um processo de vaidade, de orgulho, né? Para poder aparecer como servidores de Deus, servidores do próximo, mas isso nada resolve quando o coração está seco, está vazio, né? Então, buscar Jesus, buscar entender o Evangelho, ele precisa, claro que passar pela inteligência, não tem dúvida, mas nós não podemos permitir que ele fique ali
naquela naquele patamar, né, e possa então ser levado para meditar e sentir e viver. E claro que isto vai fazer deverá e fará parte da nossa vida na medida em que nós vamos, vivenciando, né, fazendo com que essas notícias de Jesus, essas parábolas, né, esses princípios, esses postulados, possam servir de bases para a nossa vida. Em que momento? Em todos os momentos da nossa vida, porque nós precisamos entender e lembrar de que a nossa vida é feita de escolhas, né? E claro que Jesus nos dá um norte para podermos fazer as escolhas melhores que nós pudermos fazer. Porque se a nossa escolha ou as nossas escolhas forem feitas baseadas nas lições de Jesus, nós estaremos acertando cada vez mais, né? Então, na verdade, Jesus, o seu evangelho, é, na verdade, um norte, né? É uma cartilha de procedimentos, onde nós temos ali essa cartilha e com ela nos alfabetizar. Como nós pegamos a nossa cartilha lá no primeiro ano e fomos indo, o Evangelho de Jesus é essa grande cartilha de comportamento que vai nos levar à alfabetização espiritual. Por que, por que nós temos dificuldade de interpretar as questões espirituais? Exatamente porque ainda não estamos alfabetizados, né? Nós estamos nos alfabetizando, o verbo está no gerúndio, né? Não podemos dizer que já somos alfabetizados espiritualmente. Estamos nos alfabetizando, só que essa alfabetização não é algo apenas intelectivo, e por isso que ainda estamos um tanto atrasados, porque nós permanecemos muito tempo com as lições boiando, né, no nosso psiquismo. E não podemos querer resultados de algo que não está sendo produzido, né? Porque essa mensagem vai nos convidar a produzir alguma coisa, né? A conviver como irmãos, respeitando o nível dos outros, né? Os pontos de vista. Ah, mas eu não concordo. Muito bem, se você puder discordar de uma forma fraterna, sem machucar o nosso irmão, pode fazer. Mas se nós quisermos fazer de forma agressiva, botar de goela abaixo a nossa ideia, principalmente a espírita, não é assim que se procede, né? Na verdade, a melhor evangelização, a melhor doutrinação que possamos fazer é pelo exemplo, né? Eu lembro, e já citei várias vezes, a frase de Francisco de Assis, quando ele dizia: "Ide pregai o evangelho, e se necessário, usem palavras". Olha que coisa fantástica. Ide pregai o evangelho, e se necessário, usem palavras. O que ele quis dizer? Que a grande evangelização que nós fazemos ou podemos fazer é pelo exemplo, né? Então, na medida em que nós vamos sendo tolerantes, vamos sendo mais meigos, né? Mais gentis, mais cordatos, quando a bandeira branca da paz está sempre desfraldada sobre nossa cabeça, aonde nós procuramos não ser parte do problema e sim parte da solução, então, evidentemente que nós vamos ter um norte, vamos estar obedecendo esse norte que Jesus nos deixou, né? Porque ele vai dizer lá na última ceia, né? Ele vai dizer para os discípulos, quando eles não sabiam qual era o caminho a seguir, que eles sabiam que Jesus estava se despedindo, e agora, mestre, por que caminho nós vamos seguir? E ele vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha só.
Então ele já deixou o caminho, está traçado no seu evangelho. Que podem perguntar, mas onde está esse caminho? Os nortes dessa caminhada está no evangelho. Ali tem como nós nos comportarmos. Tem um momento que Pedro vai perguntar para ele se basta ele perdoar o irmão 7 vezes, ele vai dizer que não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, ele vai, nas horas que nós nos sentirmos atingidos, vamos lembrar de Jesus, que ele nos pediu que nós perdoássemos, né? Eu sempre gosto de lembrar que quem ainda precisa perdoar é porque se melindra muito fácil, né? Então, nós temos que trabalhar essa suscetibilidade, que é o melindre, que qualquer coisinha nos machuca. Isso nós temos que trabalhar, porque senão nós vamos ter que estar perdoando, perdoando e perdoando. Jesus falou 490 vezes, né? 70 vezes 7. Mas não é possível que até lá a gente não caia em si e pare de desenvolver cada vez mais o nosso orgulho, a nossa vaidade, que é isso que nos melindra, né? Porque a gente percebe, de certa forma, que o nosso orgulho está sendo ferido. Quer dizer, a gente não percebe. Só depois, né, a gente vai perceber que a gente se sentiu magoado, ofendido, por conta do nosso orgulho. Só isso. E o que Jesus pede? Humildade. Né? Vamos trocar o ódio pelo amor, vamos trocar a ignorância pela palavra certa, né? Vamos trocar, enfim, sempre o oposto no sentido negativo para o positivo. E isso estará nos situando dentro desse caminho que Jesus nos traçou. Então, na verdade, a gente sabe que caminho tomar, né? Não podemos alegar ignorância, porque nós já sabemos, né? Mas muito bem, nesta oportunidade que estamos começando a gravar esse vídeo, nós vamos hoje conversar um pouco sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e que o evangelista Lucas narra aqui a parábola do mal rico. É bom que a gente preste bastante atenção, eu vou ler ela, para a gente ficar fiel às palavras, e vamos comentar em seguida, e os irmãos já poderão ir também fazendo as suas elaborações, né, evangélicas. Então, aqui em Lucas está: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Ou seja, era alguém que não faltava nada para ele, né? Comida, casa boa, se vestia e se tratava da melhor forma possível, né? Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras. Aí a gente tem o oposto, né? Porque essa parábola ela vai nos mostrar esses dois extremos, né? Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abrão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abrão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abrão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso,
ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se alguém dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Então, irmãos e irmãs, é uma passagem bastante interessante que vai nos mostrar, e está a nos mostrar, né? Está a nos mostrar esses dois extremos. A situação de miserabilidade de um e a de riqueza no outro. Então, muitos irmãos poderão pensar, mas espera aí, então a riqueza é um problema e a miséria é a salvação? Não, nenhuma coisa nem outra. Este rico, o grande problema que ele estava insensível, ele estava sem essa sensibilidade de sentir a necessidade do outro, né? Então, porque ele poderia, mesmo com aquela riqueza, também estar nos braços de Abraão, como estava Lázaro. Outra coisa é Lázaro estar nos braços de Abraão, não porque era pobre apenas, mas porque suportou de forma resignada, de forma assim, tenaz, né? Com muita tenacidade, com muita fé, inclusive em Deus, e ele suportou de uma forma resignada aquela situação. Que, aliás, isso pode acontecer conosco em outras circunstâncias, né? Em outras circunstâncias. Mas então que a gente entenda de uma vez por todas que não é a posição social de cada um que vai garantir um céu ou vai condenar a um inferno. É o uso que nós fazemos dos recursos que Deus nos coloca nas mãos. Essa é a grande questão, né? É isso que nós precisamos pensar. E Jesus, ele vai aludir a isso no outro momento, quando ele fala na parábola dos talentos, né? Aí nós vamos ver 3 situações, né? Um que recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Esses 3 personagens, eles representam, eu diria assim, grupos sociais aqui da Terra. Grupos sociais. Nós temos grupos sociais que se caracterizam pelo que recebeu 5 talentos. Ou seja, dá um aspecto assim de riqueza, né? Um aspecto de riqueza. E que na hora da conferência, né? Quando aquele senhor veio tomar conta com eles do que eles tinham feito com aqueles talentos que receberam, porque isso é outra coisa que precisamos lembrar. Os talentos, nós já temos talentos que nós desenvolvemos, já temos. Mas os talentos, como ali da parábola 5 talentos, esses talentos não são nossos, eles são emprestados. É como as situações aqui da Terra. Os bens materiais, tudo isso, também pode ser considerado como talentos que não são nossos, que nós vamos deixar para que outros dê sequência. Mas nós temos, então, esse grupo social maior, as pessoas
que procuram trabalhar, que procuram desenvolver, né, os seus talentos, seja eles na área social, seja eles na área econômica, seja eles na área industrial. Cada um de nós temos os nossos talentos, né? E como eu disse, no meio desses talentos nós temos aqueles que nos são emprestados. Então, por isso que cada vez que a gente tiver um sucesso, né, como produto do nosso talento, que a gente não acredite aquilo apenas ao nosso tino, não é? À nossa capacidade administrativa, que nós temos que entender que também nós estamos trabalhando ligados com a espiritualidade, ligados com Deus. Então, os nossos feitos não são produtos apenas da nossa iniciativa. Até a iniciativa pode, mas a execução geral, nós temos a participação do mundo espiritual conosco e deveremos sempre estar agradecendo por isso, né? Muito bem. Então, nós vamos ver o grupo social de 2, é aqueles, vamos dizer assim, a classe média, vamos colocar assim. Mas uma classe média respeitosa, porque ali está simbolizando, mostrando que recebeu 2, mas produziu mais 2, né? Eu gosto de olhar as duas questões, a de 5 e de 2, o percentual, porque quem ganhou 5 e produziu 5 produziu 100%. Quem ganhou 2 e produziu 2 também produziu 100%. Isso quer dizer o quê? Que a lei de Deus não vai exigir de nós mais do que aquilo que nós possamos produzir, mas também sempre de acordo com o nosso patamar evolutivo, né? Nós não podemos imaginar, puxa, mas eu não posso fazer o bem porque eu não sou uma Madre Teresa de Calcutá. Mas a Madre Teresa ela estava no outro patamar, nós estamos no nosso, e Deus vai cobrar de nós aquilo que esse patamar possibilita. Ele não vai pedir que nós sejamos uma Teresa de Calcutá. Não vai pedir que nós sejamos uma irmã Dulce, né? Que nós sejamos um Bezerra de Menezes. Estamos longe disso, mas estamos caminhando. Então, eu gosto sempre de frisar de que precisamos escolher a direção certa. Não nos preocupemos em andar muito ligeiro, né? A nossa evolução pode ir sendo feita, produzida de forma lenta, porém na direção certa. Isso nós não podemos perder de vista. E o nosso norte é Jesus, né? Cada vez que o nosso comportamento não se compatibilizar com as ideias do nosso Mestre Jesus, então a direção está errada. Temos que voltar para o caminho, para a trilha. Não vamos confundir trilha com trilho. O trilho, aquele de trem, ele não é flexível. A trilha é flexível, né? O trilho ele vai ali que não tem outro jeito, é o único jeito de ir daquele jeito. Agora, a trilha não. A trilha, nós vamos encontrar sinuosidades, nós vamos ter que ir contornando e assim por diante. Porém, o objetivo é o mestre, é ir sempre vislumbrando Jesus na nossa frente. E em cima da nossa cabeça, observarmos a bandeira branca da paz, para que nada tire a nossa paz, nada, nada, isso é importante, né? Mas, irmãos, então aqui nós vamos ver que ele vai pedir quando ele. É muito interessante a transformação, e aqui a gente vê como a dor transforma as pessoas. No primeiro momento, ele quase que insistiu, porque ele mandava, né? Quando ele estava aqui encarnado como rico, ele tinha tudo à sua disposição. E ele como que ordena para que o pai Abrão mandasse ele para molhar o dedo numa água, alguma coisa, para saciar a sede dele. Mas como o tempo foi passando e ele foi se modificando por dentro,
Aí ele passou a lembrar dos irmãos, olha só. Por que ele lembrou dos irmãos? Porque ele foi se modificando, a dor foi alterando a sua capacidade de afeto, de sentimento, né. E ele pede, que Abraão permita que Lázaro, enfim, que algum vá a orientar os irmãos, porque ele já tem 5 irmãos, né, tem os meus irmãos na terra, então ele estava percebendo que esses irmãos também estavam naquele comportamento avarento, né, que eram ricos em avareza, né. Mas aí pai Abrão disse que não, que eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Ele disse: "Mas pai Abrão, eles farão penitência se alguns dos mortos, for ressuscitar", né, para eles. Então, ele responde: "Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite". Isso quer dizer o quê? Que nós não somos modificados, a nossa fé não é capaz de se alterar por um fenômeno, porque aquela pessoa que é materialista, não adianta você dizer que o espírito se materializa, isso, aquilo, porque ele não vai acreditar. Então não vai ser um fenômeno que vai alterar, né. Claro que a gente tem alguns exemplos, né, nós temos um exemplo, eh, na Itália, é o Cesare Lombroso. Ele era um criminalista, mas muito materialista, até que então ele conheceu a doutrina espírita, mas ele ainda ia naquela dúvida, né, será que é, será que não é? E ele passou a acreditar quando a mãe dele se materializou, que naquela época as materializações eram, assim, gigantescas, né. Então existe casos que é preciso ter um fenômeno mais impactante. Mas em tese, esses impactos, daqui a pouco passa o momento do impacto e eles começam a pensar: "Não, mas e se eu tive uma ilusão? Isso não é verdade, isso eu", aí começa a achar, desculpas, explicações, né. Porque o que que acontece? Nós passamos a usar apenas a razão, o lado racional. E o lado racional é, de fato, um lado muito importante, bastante lógico, mas que nos aprisiona aqui nesse nível material. Por isso que nós pedimos, orientamos, falamos de que o evangelho de Jesus precisa entrar nessa área racional, nessa parte intelectiva nossa, mas que não pode parar ali. Precisa migrar para o coração, descer para o coração, para que ele seja revestido, aquelas informações sejam revestidas de amor, de luminosidade, de amorosidade, né? De gentileza, para que no nosso comportamento essas marcas gentis, luminosas, amoráveis, possam estar presentes, né. Então, outro detalhezinho muito rápido, nosso tempo está se escoando, é a questão do abismo, que ele fala que não dá, porque quem está aqui não pode passar para lá e vice-versa. O que que ele está falando aqui? Porque isso aqui deu a entender para muita gente a existência do inferno apregoado pelas teologias, né. Mas, na verdade, não é isso que está querendo dizer. São camadas vibratórias muito diferentes. Pai Abrão estava numa escala vibratória altíssima, né, e o nosso rico, ele estava numa faixa super baixa. Então tem gente: "Mas espera aí, não dá para vir de lá para cá e daqui para lá?" Que dá, mas não é assim, digamos, abruptamente. E o espírito luminoso, ele pode baixar a sua vibração, mas também não pode baixar demais, né. O que está em baixa vibração, nos processos reencarnatórios, eles vão adquirir essa possibilidade. Quando ele diz que não, isso é
Ao demais existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Ele está se referindo àquele momento vibratório. Naquelas condições, isso fica realmente irreversível, não tem como fazer diferente, né? Mas ocorre que a misericórdia de Deus socorre a todos, possibilitando pelo processo reencarnatório novas etapas evolutivas, e esses padrões vibratórios vão melhorando. O coração vai recebendo as questões amoráveis, afetivas, e nós vamos dobrando a nossa serviço, né? Do orgulho, passamos para a humildade, e assim por diante, né? Da avareza para a caridade, e assim por diante, né? Então, agora, naquela situação, sem mudança não tem. Realmente é um abismo que existe para sempre, como ele vai dizer aqui. Mas então, irmãos, vamos refletir sobre as nossas possibilidades, sobre a nossa riqueza, do que nós somos ricos, e necessariamente não precisa ser rico de dinheiro, de posses materiais. Nós podemos ser ricos de amor, né? Eu lembro muito bem de Pedro, né? Quando estava lá em Jerusalém, se não me engano, na Porta Formosa, tinha um pedinte na porta, e ele vai dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Ele tinha muito amor, né? É isso que nós precisamos também pensar. E esse pouco que a gente tem, que a gente disponibilize também para os nossos irmãos. Meus amigos e meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Eu peço a Deus, a Jesus, que nos abençoe a todos, que os lares e famílias que estão a nos ouvir ou irão nos ouvir, que possam também ser beneficiados com essas benesses celestiais. Que Jesus nos abençoe e que sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Fiquemos todos com Deus.